Tudo bem com vocês? Se alguém não estiver bem, fala que a gente ora agora, expulsa. A gente dá um jeito, né, Dilmar? Cadê o... Tá na mão. Então, caras, a gente tá aí já... É a 4ª semana desde que nós começamos esse novo formato. E as 2 primeiras, eu falei, né? A primeira delas, lembram? 1 Reis 2:2. Coragem, seja homem. Depois nós falamos como que nós imitamos Josué, como que a gente entende a coragem bíblica, né? Deus fala 3 vezes para Josué, seja forte e corajoso. E semana passada foi só um período de conversa, então não teve uma palavra propriamente, foi bem rápido ali, mas foi bom. E hoje eu quero tratar com vocês um pouquinho, literalmente, sobre o tema O Pai Cuida, Só Não Caga. Que virou um jargão aqui, né? Virou um jargão e cara, eu acho que é uma frase que resume bem a ideia do que a gente quer falar hoje. E para isso eu quero já que vocês abram a Bíblia aí, deixa... Isso é só a garrafinha do Dani, tá tudo bem. A garrafa dele novinha, zerada. Abre aí 1 Coríntios já. Enquanto vocês vão achando, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu quero explicar um pouquinho o porquê dessa frase. Em dezembro, nós começamos o primeiro culto, dia 10 de dezembro. Esse ano nós não teremos... O dia 10 não cai num domingo, será no dia 8. Então nós comemoraremos um ano do primeiro culto no dia 8 de dezembro. Então o que aconteceu? No primeiro culto, nós terminamos o culto, veio o Gabriel, o pastor Gabriel hoje, lá na Vintage, o Ismael, que é um dos líderes da catequese, vieram falar comigo, tinham acabado de fazer a entrevista com o Thiago e a Kelly. Lembra, Thiago? E o Thiago, com aquela carinha de alegre dele, assim, eles explicaram, pastor, seguinte, a gente acabou de fazer a entrevista e tal, e eles já querem passar para cá, então, por nós, eles foram aprovados. Se não entrar aqui, eles vão seguir indo na Vintage, mas a vontade deles é congregar aqui, por nós, tudo certo, passaram. E a minha frase de recepção pro Thiago foi: só não caga. Só não caga. E eu acho que é uma boa frase para nós resumir o que a gente pensa, o que a gente entende disso. Então, dá uma olhada aí, 1 Coríntios 4. Eu quero ver 3... Na verdade, são 4 pontos, de forma bem rápida, para a gente... O Rafa está atrapalhando a palavra aqui só para poder fazer um merchan da camiseta. Tô brincando. Acharam aí 1 Coríntios 4? Sim? Então, olha só, do versículos 14 ao 16 e depois o 21. Paulo diz assim: não escrevo estas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário. Então, qual é o contrário de envergonhar, de humilhar? Para admoestá-los, como a meus filhos amados. Versículo 15. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Agora vai lá no versículo 21, desce um pouquinho aí. Versículo 21, Paulo diz assim: o que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote ou com amor e espírito de mansidão? Cara, olha só, o que a gente vê aqui? Você percebe que Paulo está lidando como um filho? Sim ou não? Paulo está lidando com a igreja como um filho. Então, Paulo tanto vê a igreja como filha, a igreja é uma filha dele,
quanto cada membro da igreja é um filho. Por isso que ele fala de Timóteo, né, meu amado filho na fé. Paulo fala aos Gálatas que ele está gerando a igreja em dores de parto. Então ele vê tanto a igreja como os membros como filhos. O que eu quero que a gente perceba hoje? E aqui, cara, geralmente eu falo aplicando para vocês levar para casa, né? Assim. Hoje eu quero mudar um pouquinho, eu quero que nós todos tenhamos essa mesma mentalidade aqui, que é a igreja precisa que os homens tenham uma visão paternal. Que os homens tenham uma visão ou um instinto paternal sobre ela. A ideia é essa, nós estamos numa plantação. Nós não somos uma igreja estabelecida, uma igreja prontinha, uma igreja que está tudo ok, redondinho, as coisas funcionam ao natural. Não, a gente é uma plantação. Então, para isso, nós precisamos ser intencionais. E como que a gente consegue criar, então, uma igreja que daqui a um tempo será uma igreja estabelecida, uma igreja em que os ministérios funcionam, avançam, tendo caras que veem a igreja com um instinto, eles veem a igreja como sua própria filha. Eles veem a igreja como dependente de si. Entendido? Então, olha só. Eu quero que a gente grave isso aqui. Homens corajosos, eles cultivam uma visão paternal sobre a igreja. E nesse texto que a gente leu aqui, em primeiro lugar, o que a gente percebe aqui? Que um pai admoesta. Olha o versículo 14 aí. Vamos de novo. Versículo 14. Não escrevo estas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para admoestá-los como a meus filhos amados. Olha só, presta atenção. O que Paulo está dizendo aqui, cara, ele está falando, ele está pegando pesado com os caras. O que aconteceu? O que e ele diz assim, eu plantei, Apolo regou e Deus deu crescimento. Por quê? Porque na igreja, lá em Corinto, estavam divididos em 4 grupos. Tinha 4 turminhas na igreja. Uns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Cefas, Pedro. Eu sou de Apolo. E ainda outros diziam, eu sou de Cristo. Os de Cristo dizem que eram os piorzinhos, porque daí eles não se submetiam a nenhum líder, e só a Cristo. Ele, não, ninguém manda em nós aqui, não. Eu obedeço Jesus. Quem manda em mim é Jesus. Então, não tinha uma liderança que conseguisse liderar sobre eles. Além disso, a igreja em Corinto, ela estava se reunindo. Cara, o culto era uma bagunça. Não tinha ordem. Lê ali os capítulos 12 ao 14, tu vai ver que o culto era uma bagunça, uma baderna. Paulo diz assim, não falta nenhum dom para vocês. No entanto, vocês estão agindo como criança. Eu tenho que tratar vocês com leite, não com comida sólida. Por quê? Porque a igreja estava lidando com os dons de maneira infantil. Então, é possível que nós tenhamos dons e não usemos eles corretamente. Além disso, capítulo 5, mais adiante, um capítulo depois do que a gente leu agora, tinha um cara comendo a madrasta dele. E, para piorar, a igreja toda sabia. Porque Paulo vai dizer, é ruim, é vão, é inútil, é desgraçado esse orgulho que vocês têm. Por que orgulho? Porque a igreja estava sabendo disso e agora eles estavam, não, nós somos cristãos, nós somos o povo do amor, nós somos tolerantes. Então, a gente convive numa boa com ele. Era isso que estava acontecendo. Então, eles não confrontavam o cara, não faziam nada. Paulo chega chutando os loucos. Eles mandam esse louco embora. Daqui a pouco a gente vai chegar nesse texto aí. Além disso, estava tendo picuinha entre os irmãos e eles não estavam resolvendo, não tinha maturidade para resolver os problemas. O que eles faziam? Cara, eu vou te processar. Eu vou contratar o Leandro e tu vai ver o teu. Tá, não tem outro, não dá, não adianta. Daí os caras iam para a justiça comum. E Paulo diz o quê? Cara, vocês são loucos, vocês estão tudo louco. Vocês não sabem que a gente, nós vamos julgar os anjos. Se nós vamos julgar os anjos, será que você não tem capacidade para resolver entre vocês isso aí?
Por quê? Porque daí, por causa disso, desses conflitos, por causa desses problemas, a igreja estava sendo difamada fora. Então, cara, e tinha vários outros problemas. Na ceia, as pessoas chegavam, os que chegavam mais cedo, que eram os mais ricos, os mais pobres não tinham como sair mais cedo do trabalho. Eles tinham que, e tu sabe, né? Naquele período não tinha sábado e domingo. Trabalho era direto, os caras não tinham um dia de descanso por lei, a CLT, entendeu? Não tinha. Não havia ainda essa barbada que é para nós hoje. Então eles tinham que trabalhar durante o dia, depois iam para a ceia, para o culto. Quando eles chegavam lá, os ricos, os caras que já estavam ali há tempo, os caras já tinham comido, bebido, entornado todos o vinho da ceia e estavam, eu te considero. Os caras, sabe? O bêbado é engraçado, porque ele vai falando, o cara é mais animado que existe. O cara, meu, eu te considero, tu sabe disso? Dali a pouco o cara já tá chorando. Por que ela fez isso comigo? Sabe? Os caras são loucos, né? O bêbado é assim, tu tá contando, tu tá conversando, ele tá alegre, dali a pouco já tá chorando, já tá desesperado. Tem um vídeo até, uma hora dessa eu vou mostrar pra vocês, o cara no bar, ouvindo, daí no bar toca as músicas só as boas, né? Só as boas, aquela sertaneja assim que dá vontade, daí sim que dá vontade de tomar todas que tem. E o cara tá chorando, assim, com um copinho de cerveja, um copinho plástico, aqueles de 150 ml, assim. E o cara chora, e chora, e chora. Tu vê, o cara... aquele copinho ali é o remanescente, né? Já foi várias. O bêbado é assim, né? E lá em Corinto estava acontecendo isso. Os caras chegavam mais cedo, não esperavam os mais pobres, não esperavam os outros, comiam tudo. Lá não era só a ceia como é nós, tinha a ceia ágape, era uma janta, era uma comunhão que eles tinham, cada um levava uma comida, alguma coisa e comiam. Eles não esperavam os mais pobres, comiam tudo. Pegavam o vinho da ceia e pá. Quando os caras chegavam, estavam bêbados, já tinham comido tudo. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 11, ele diz assim, tá tudo bem, espero que esteja tudo certo. Qualquer coisa, se vocês verem umas faíscas aqui atrás, me avise, eu saio correndo, tá? Fiquem com o extintor na mão aí por garantir. Por isso que em 1 Coríntios 11, Paulo diz assim, portanto, esperai uns pelos outros. Por isso que Paulo diz, na hora da ceia, esperai uns pelos outros. Porque senão os caras não esperavam, eles não tinham compaixão pelos outros que chegariam mais tarde. Então, tu percebe que a igreja é uma bagunça? Sim ou não? Só que Paulo inicia a carta dizendo aos santos na cidade de Corinto. Imagina, é a mesma coisa que tu olhar para Daniel e dizer, o cara é santo. Como é que tu vai dizer? Olha na carinha dele e diz que o cara é santo. Imagina, o Leandro, tu olhar pro Leandro, um negro japonês, nunca se viu isso. Santo. Com aquela carinha sem vergonha, né? Os dentes... Não vão onde meu filho não é bem-vindo. O filho daqueles dentinhos. Assim era em Corinto, cara. Então o que Paulo tem que fazer? Ele tem que tratar passo a passo, passo a passo. E o que ele está dizendo aqui? Cara, seguinte, olha só. A questão é tu ter uma visão paternal, tu precisar admoestar. Tem que ter admoestação no meio do povo. Só que tem um detalhe. O termo que Paulo usa aqui é admoestação. Mas não é aquela palavrinha, sabe? Frouxinha, assim, sabe? Igual tu vai nos aleluias. Sabe? Não é esse... Eu já falei pro Leandro, que ele abre o culto, quando ele vem depois do sermão, ele fala aleluias. Cara, o que é isso? Te afirma. Por que aleluias? Aleluias. Que é isso, cara?
Eu disse, a próxima vai ser com a linguinha pegada, daí aleluia. Ah, cara. Te firma, meu. Então, o que Paulo está mostrando aqui é que a forma como ele está falando, então, com os crentes de Corinto, é de fato como um pai. Então, por exemplo, o Dani vai falar com o Gui. O Gui fez alguma cagada ali. O Gui não faz, né? Jamais. Mas imagina que ele fizesse, né? É um santo. É igual o pai dele. Mas imagina que ele fizesse, às vezes, assim. Eu já vi alguns momentos, assim. Quase chegou a isso. Quase aconteceu. E o Dani faz o quê? Ele, ô, cara, o que tu tá fazendo, meu? Sabe quando tu fala assim? Tu tá falando, cara, te afirma, meu. Te ajeita. Né? Às vezes, o Gui ele tem uma tendência, assim, suicida. Deus vai tirar isso dele, mas ele sempre quer subir no contador, que vocês já viram? Ele sempre quer subir no contador. O Dani faz o quê? Ô meu, desce daí. Então, tu vê que é uma forma de falar firme, mas pro bem da pessoa, protegendo, cuidando, né? Pra ele se manter firme. Então, a forma de falar é assim. Então, admoestar é repreender, advertir ou aconselhar com autoridade e firmeza. É assim que um pai faz. É assim que um pai faz. Então, pegando para nós agora, o que acontece? Nós temos que ter essa visão sobre a igreja. E como eu disse, eu quero tratar hoje da visão dos homens com relação à igreja. Não é a tua família, não é a tua casa, teus Enzo e Valentina, não é, tá? Não é a tua patroa, não é isso. É com relação à igreja. Porque a igreja é a extensão da tua casa, cara. Então tu tem que ter essa visão sobre isso aqui. Admoestar é tu ter essa visão sobre aqui. É tu entender que tu tem que ter essa postura aqui. Tu entender que a tua postura, a tua forma de falar, ela demonstra se tu tem ou não uma visão paternal sobre ela. Um pai admoesta. Então quer dizer que até no jeito como tu fala com os irmãos, no jeito como tu trata o filho do irmão, as crianças dos outros, tu está demonstrando se tu tem uma visão paternal ou não. Tu está demonstrando, tu está dando um testemunho. Tu quer ver um exemplo? Quando nós estamos, assim, numa turma, tá? Imagina que tivesse mais crianças aqui. Cara, tu vê o filho do outro fazendo alguma coisa, tu não fala nada. Tu não fala nada. Cara, às vezes é coisa que pode machucar. A criança está fazendo uma coisa que pode resultar em um ferimento, alguma coisa. Tu vai chamar o pai primeiro. Ah, o fulaninho está fazendo tal coisa. Não, cara, fala tu. Fala tu. Ô fulano, desce daí, não vai dar certo isso aí. Vem pra cá. Aí tu vai no pai. Ô meu, olha só, ele tava fazendo tal e tal coisa, que nesse dia o Gabi, lembra? O Gabi resolveu brincar na tomada. Tranquilo, coisa simples. Ele resolveu que ia brincar na tomada. Daí eu chamei ele na hora, mas ele até se assustou, cara. Mas também eu falei, firmão. Ô Gabi, sai daí. Vai, cara, ele tomou-lhe um cagado. Só não cagou porque não tinha bosta pronta na hora. Senão ele tinha se cagado. Ah, tinha. Porque ele não tá mais usando fralda agora, daí tá... Ah, tinha escorrido, cara. Na hora ele tomou-lhe um cagaço e embrabeceu comigo. E o Gabi, ele é invocadinho, né? Os dentinhos. Os dentinhos, assim. Brabão comigo. Deu, não, meu, pro teu bem que eu tô falando. Daí nisso eu chamei o Dani. Ô, Dani, vem cá aqui, ó. Tá brincando na tomada. Pelo menos não ficou chocado. Ou ficou, né? Mas, cara, tu tem que ter essa visão paternal, mas não só com relação aos filhos. Eu falei domingo aqui, eu quero que as minhas filhas chamem vocês de titios. Mas eu não estou me referindo só aos filhos, eu estou me referindo ao ministério. Os ministérios. Cara, se o irmão pede para tu fazer alguma coisa, um dos líderes, o Gabriel está liderando os caras que cuidam aí fora. É só a testa da igreja. Se tiver que dar alguma porcaria, vai estourar primeiro neles. Se o cara pede para tu servir ali e fazer alguma coisa, cara, por que tu não te dispõe? Aconteceu agora para a festa das crianças, deu um problema porque o cara pediu para eu vir servir. Ah, mas eu vou ter que abrir mão da minha agenda. Mas aí sim, né? Não, mas daí daí enlouquecemos, né? Daí a gente enlouqueceu. Meu, daí, ó, chamei o cara.
igual um pai, igual um pai. Chamei o cara, meu, você, vem cá. Cara, nós estamos numa plantação. É uma plantação, não é uma igreja formadinha, já estabelecida, em que o cara tem 20 loucos para trabalhar e ele só escala um e deu. Nós estamos numa plantação em que todos fazem de tudo um pouco. Daí o beiço vai lá embaixo, né, cara? Não, e a pior coisa que tem é os loucos beiçudos, né? Dá vontade de perguntar, quanto é o quilo do beiço? Não, tem que perguntar quanto é o quilo do beiço. Que coisa estranha que é um louco beiçudo contigo. Daí tu tem que explicar, daí é igual um pai, sabe? Tu tem que senta, filhinho, senta, papai vai te explicar. Daí tu explica. Cara, por que isso não parte já? Por que isso já não parte de nós? Cara, não tem ninguém se dispondo. Então eu vou. A mesma coisa para sexta-feira, reunião das mulheres. O Gabriel pediu lá. Os mesmos foram os que se dispuseram. Precisa que todos se disponham. Todos precisam. Cara, eu vou. Não é, se ninguém puder, eu vou. Não, não é isso. Cara, eu vou. Conta comigo. Isso é o pai cuida. Entendeu? É tu fazer. Lembra do Romário? Vocês lembram do Romário? Cara, larga na minha. Lembra ou não? É que vocês não é desse tempo, né? Tem uns que os Enzo aí não conhecem. São acostumados. Quem que conhece de futebol é Neymar? Gabigol. Não, perdemos, né? Falar Paulo Nunes, então. Não faz nem ideia. É sério que você. Não deve ser. Cara, o Romário, sabe o senador Romário? Quem conhece o senador Romário? Ele foi jogador de futebol, sabia? Não, tem que ser bem explicadinho. Ele foi jogador de futebol. E, cara, o cara era muito bom. O cara era bom. E ele dizia assim, larga na minha. Larga na minha. Tem uma... É fato isso. Ele estava no Barcelona e era época de carnaval. E ele queria vir. Quem conhece o Ronaldinho Gaúcho e as histórias dos rolês dele, cara, o Ronaldinho Gaúcho é só o Romário aperfeiçoado. O Romário queria vir pra cá e o treinador disse pra ele, não, a gente tem jogo. Daí o cara, mas eu queria ir e tal. Daí o treinador falou, faz o seguinte, se tu fizer 2 gols, tu pode ir. Daí tu pode comprar passagem e ir. Faz 2 gols, daí tu tem autorização pra comprar passagem. Feito. Chegou no jogo, ele só disse pros caras, larga na minha. Ele fez 2 gols no jogo. Fez 2 gols. Ele fez 2 gols e pediu substituição. Deu o treinador, trocou, né? Fez o que eu pedi. Ele saiu, foi ali, vou lá então. Como assim? Ele já tinha comprado as passagens. Ele já deixou comprado as passagens antes. Ele só, cara, era assim, larga na minha. Cara, nós temos que ter essa visão aqui. Por que eu vou esperar pelos outros bonitos se dispor se eu posso? Por que eu vou esperar pelos outros se eu posso? Lembram? A gente passou pela série em Filipenses. Lembram? O que fala Filipenses 2 do início, do versículo 1 em diante? Lembram? Ou não? Não lembram? Vamos ler? Filipenses 2. Nem estava no meu esboço aqui. Vamos lá. Vamos lá do verso 13 em diante. Antes disso, Paulo só vai encorajar a unidade de pensamento e união. Então, verso 13 em diante. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Então, nem tudo que tu vai fazer é vaidade. Às vezes é uma coisa que, cara,
é uma coisa boa, é uma coisa justa, é alguma coisa que tranquilo, é piedosa, mas é interesse teu. Ah, mas tu, olha só, é que eu vou ter que ficar com as crianças. Tá, mas por que dessa vez tu não pode dar um jeito e substituir o irmão? Adiante. Mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Ou seja, nem sempre, meu irmão, tu vai pegar e vai dizer assim, cara, se ninguém puder, eu vou. Começa por ti alguma vez. Começa por ti, diz assim, cara, olha só, deixa pra mim. Tá comigo, eu vou. Ô, Gabriel, conta comigo. Pode botar meu nome lá. É isso. Eu estava explicando semana passada, nós estávamos conversando, e eu expliquei para o Thiago, cara, olha só, vai ter momentos que nem... Lembram na segunda que nós estávamos trabalhando na sala ali de amamentação? Lembram? O pessoal que estava aí? Eu peguei e vim. Eu nem avisei nada, e não vou avisar, mas só peguei e vim. Eu disse para a Su, não, eu vou lá. Eu vou lá porque também é uma forma de encorajar os caras. Só que eu não... Vocês têm que entender uma coisa. Atos 6... Pedro diz assim, não é bom que nós abandonemos a palavra para servir as mesas. Então, nem sempre vocês têm que esperar um exemplo pastoral de alguém que vai vir pegar um martelo, um serrote e uns pregos e vir ali fazer uma porta, fazer alguma coisa. Vocês não têm que esperar o Dani, mas o Dani não vem nunca fazer isso, mas é óbvio, a função dele não é essa. Vocês sabiam disso, gente? Vocês sabiam disso? Porque daí fica nessa, esperar um pelo outro. Não, vamos esperar. Quando Paulo manda esperar uns pelos outros, é na ceia, o resto vocês se dispõem. Entende? Então, cara, o que é algo que não é bom? Ruim. Algo que é ruim. Quando Atos 6 está falando isso, não é bom que a gente abandone a palavra para servir as mesas, é porque é ruim quando o pastor tem que vir fazer alguma coisa que o outro podia estar fazendo. Tu entendeu? Não, olha só, alguns aqui estão pensando, mas aí é assim, é fácil, tá? Não sei o quê. Cara, deixa eu explicar uma coisa. Não quer dizer que nós nunca faremos. A questão é que tu não vai contar com isso. Se algum dia tu vir ver eu, o Dani, vindo aqui fazer alguma coisa, cara, tranquilo, ótimo. Bom, estamos no lucro. Mas tu não vai contar com isso. Porque não é função. Não é bom. E se a Bíblia está dizendo que não é bom, é porque é ruim. Entendeu? Então, cabe a vocês ter essa visão paternal. Admoestar. Essa firmeza, essa conduta firme. Deixa eu explicar para ti, olha só. Em momentos de crise, a maior arma de uma família é o pai. Sabia disso? Eu vou repetir. Em momentos de crise, a maior arma de uma família é o pai. Na igreja se dá da mesma forma. A maior arma da igreja são os homens. E digo mais, homens que veem a igreja como pais. Alguém que se vê como responsável por aquilo ali. Alguém que se vê como responsável por isso aqui tudo. Às vezes é até de tu levar uns cortes, assim, pô, cara, não, tu tá te metendo demais nisso aí, já tem um líder, tem um cara que cuida. Deixa, meu. Sabe? É melhor tu ter que pedir pro cara, maneira. Do que tá sempre tendo que chamar os loucos. Tu pode ir lá servir, tu pode fazer tal coisa, tu pode... Entendeu? Entendeu ou não? Por quê? Porque isso mostra que tu tem um instinto paternal, um cuidado paternal com a igreja. E a minha pergunta para vocês é, vocês veem a igreja como uma filha? Vocês veem a Soma como uma filha? Vocês veem isso aqui como uma bebezinha?
Eu tenho 6 filhas. A Sofia, a Mariana, a Rebeca, a Débora, que o senhor já levou, a Soma e a Ruth. Isso aqui é uma filha minha. Mas vocês veem isso também assim? Vocês veem isso aqui como uma filha? Porque, olha só, o filho, filha, bebê, filho pequeno, não é tu ter que estar cuidando se... Cara, a criança não sabe nem se alimentar. A criança não sabe nem se alimentar. A criança se caga e tu tem que trocar. Ela não sabe se trocar. Se deixar, ela vai se assar, vai ficar horrível. Pode até perder membros se não fizer nada. Precisa que o pai, a mãe, alguém faça alguma coisa por ela. Assim é isso aqui. Se nós não fizermos nada por ela, a tendência é ela adoecer e morrer. Entende? Presta atenção. A igreja implantação é um bebezinho. Como um bebê, ela demanda cuidados. Tu tem que nutrir, limpar, tu tem que estar atento para proteger. Se tu não fizer essas coisas, ela vai acabar adoecendo e morrendo. Você sabe que a igreja é um organismo, né? Ela morre. Ela morre. Jesus fala em Apocalipse, tu tem aspecto de quem está vivo, mas por dentro tu está morto. Mas tu está morta. Igreja morre. Tem muitas igrejas que vocês passam na frente às vezes, tem lá as bandeirinhas, tem luz acesa, tem música tocando lá dentro, mas está morta. Está morta. Nós temos que ter esse cuidado para que essa igrejinha, essa bebezinha ainda, não morra. Amém? Amém, gente? Amém. Em segundo lugar, pai é quem gera. Então, versículo 14, Paulo falou assim, não escreva essas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para admoestá-los como a meus filhos amados. Versículo 15. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Então, pai é quem gera. O pai gera. Tu percebe que admoestar é uma coisa que nem todos, ou quem faz, não precisa necessariamente ser pai. Olha só, um professor, ele pode admoestar, falar firme? Sim ou não? E não é um pai? Um instrutor, um tutor, pode admoestar. Então, nem todos que admoestam são pais. Então, não quer dizer só isso que eu falei, não quer dizer que tu agindo dessa forma, tu está vendo como um pai. Tu precisa ver como alguém que está gerando isso aqui. E como quem gera, nós estamos criando cultura. Nós estamos estabelecendo aqui, de forma literal, eu plantei essa igreja, eu sou o plantador, eu gerei a igreja. Eu fui desafiado, aceitei o desafio, plantei a igreja, tá? Mas além disso, cara, nós todos precisamos ter essa visão de geradores, de quem está gerando algo. Por quê? Porque a igreja ela não avança só comigo, eu preciso de outros. E juntos nós estamos criando cultura. Lembram Gênesis, quando Deus manda Adão cultivar e guardar o jardim? Cultivar é criar cultura. Não era só agricultura, é cultura. Cultivar é mais do que agricultura. Ele teria que criar cultura. A mesma coisa é nós aqui. Tudo que nós fazemos aqui, nós estamos criando cultura. A minha pergunta para ti é, tu tá ligado que as tuas atitudes aqui estão criando uma cultura? A segunda pergunta, a cultura que tu tá criando aqui, ela tem sido boa? Ela edifica? Porque Paulo fala em Efésios, capítulo 4, e vários outros lugares, que nós temos que agir sempre para a edificação da igreja. Os dons são com esse propósito. Vocês estão cientes disso? Estando cientes, vocês podem afirmar que tudo o que vocês fazem
é para o bem da igreja? É para criar uma boa cultura na igreja? Tu percebe por que muitas igrejas, muitas, como dizia o poeta, né? Pau que nasce torto nunca se endireita. Muitas igrejas começam de um jeito errado e seguem assim. É o compadre Washington, né? Pau que nasce torto nunca se endireita. Só a segunda parte, menino que requebra, esquece, não é isso aí. Cara, se a gente está criando uma cultura e é uma plantinha, um bebezinho pequenininho, é como os filhos em casa. Lembra essa relação. Assim como tu faz com os filhos, é com a igreja. Tu quer que os teus filhos tenham um péssimo hábito, um mau costume e continuem para a vida toda com aquilo? Sim ou não? Porque com a igreja a gente deixa as coisas irem assim. Quer ver um exemplo? Criança pode gritar com o pai? Sim ou não? Não ouvi. Não. A criança, ela não tem condições de usar uma arma, né? De usar uma faca. As pistolas ainda, o gatilho, depois que ela já está com as de ação dupla, depois que ela já está, o gatilho fica bem mais leve. Ainda assim, uma criança provavelmente não teria força no dedo para executar um tiro, um disparo. Então, uma criança não sabe manusear uma arma, não sabe usar, ela não sabe usar uma faca. Qual é a arma que uma criança tem? Oi? Uhum. A voz, o grito. O grito, olha só, presta atenção. Quando a criança grita com o pai, com a mãe, é o maior ato de rebelião que ela tem naquele momento. Ela está usando uma arma naquele momento. Ela está dizendo, o máximo que eu consigo chegar é isso aqui. Se eu conseguisse, eu ia além, eu fazia mais. Tem um autor, eu não lembro se é Douglas Wilson, quem, eu não lembro agora quem é. Ele diz assim, com certeza Deus criou os bebezinhos todos, eles fofinhos e bonitinhos, porque assim a gente não tem a tendência de matar eles, porque, cara, o que eles fazem, se eles pudessem, eles te matavam. Sabia disso, que se o filho pudesse, o bebê, a ira dele é suficiente para matar? Porque a ira de um bebê é a mesma que já vem do pecado, ela não muda. Quando a criança grita com o pai, ela está demonstrando extrema ira, revolta. É inadmissível que tu deixe, então, um filho gritar e... quando ele for grande, ele vai parar. É assim? Só que tem muitos que fazem assim, não é? Deixa como se... quando atingir 4 anos, daí muda. Nos 6 anos vai mudar, ele vai parar com isso aqui. Vocês não veem que tem gente que age assim? Sim ou não? Deixa, tá gritando, não, mas uma hora vai parar. Como se esperasse uma boa atitude, uma atitude sábia da criança. Sendo que em Provérbios fala que a criança é tola. Ou seja, é tolice do pai esperar uma atitude sábia do filho. Então tu não deixa. Tu tem que corrigir. Na igreja, nós temos que agir do mesmo jeito. Nós criamos cultura. Nós precisamos ter bons hábitos. Nós precisamos de bom comportamento. Nós precisamos que a cultura da igreja seja saudável, sadia. Estão entendendo, gente? Então, voltando ao que eu falei no início, antes. Tu percebe porque tem muita igreja que vai assim, de um jeito perdido, se cria torto e vai assim. O líder não é respeitado, o culto começa a hora que der, não tem um horário para começar o culto, é a hora que der, a hora que o escalado chegar. Quem vai servir na porta, quem vai cuidar? Tem que ter alguém cuidando. Fulano não veio. Tá, mas quem... Daí faz o quê? Daí
Não temos quem botar para pregar. Não, mas a irmã fulana pode pregar, então. Sabe? E assim, as mulheres vão... Por que tem muita pastora hoje? Porque é um bando de bunda mole que não vê a igreja com uma visão paternal e deixa. Aí é claro que a mulher vai assumir. A tendência natural é essa. Basta tu ficar sentado quando ela pedir uma coisa. Tu vai ver. Dá 30 segundos e ela vai fazer o que ela te pediu. É só a minha que é assim? Tu pode fazer tal coisa? Posso, já vou. Tá, então deixa que eu... não dá nem tempo do cara levantar, né? Vou. Tem até um meme. A mulher vem e pede um negócio pro cara. Ele diz sim e já sai correndo. E ela sai correndo na frente dele. Vocês já viram? Cara, se nós não fizermos o básico aqui, eu não estou falando nada demais. É só a gente ver isso aqui com um instinto paternal, um cuidado paternal. Se nós não fizermos, logo as mulheres vão estar assumindo aqui. E elas fazem. E elas fazem. E eu vou dizer, tem umas que fazem melhor que os homens ainda. Só que não é função delas. A Bíblia não exige isso da mulher. Ela exige de nós. Então, nós estamos plantando uma igreja. Aos pouquinhos a gente está estabelecendo liderança. A gente tem 4 GCs. A gente precisa de líderes para os GCs. Conforme a igreja for crescendo, é natural, ou deveria ocorrer ao natural de os membros mais antigos, já estão há mais tempo, estão mais maduros, assumem uma postura de liderança, lideram os outros. A igreja cresce, eles crescem junto. Ele assume uma posição maior, esse aqui passa para o que ele era, os novos ficam sendo liderados por eles. Tu percebe? A coisa natural deveria ser assim? Por que na igreja é uma dificuldade, então, para os caras se dispor? Cara, vocês lembram? Na primeira reunião, foi lá no quiosque de casa, eu iniciei a reunião falando, o propósito dessas reuniões aqui é duplo. Primeiro, a nossa edificação mútua, o nosso bem, nós crescermos juntos. O segundo propósito, achar líderes para a igreja. Nós precisamos disso, criar cultura, caras que vejam isso aqui e pensem no bem da igreja. A minha pergunta, então, é, tu percebe que as tuas atitudes, a forma como tu trata a igreja, está criando cultura? Isso deveria fazer tu pensar 2, 3, 10, 50 vezes antes de dizer, ô pastor, acho que não vai dar para ir no culto. Ô pastor, acho que não vou conseguir no GC. Cara, a gente não está criando um clubinho. Não é uma turminha que é um bando de amiguinhos que se reúne e faz uns negócios. Não, cara, é igreja. É a igreja de Jesus. É a igreja do Senhor. Nós deveríamos ter temor ao agir, por menor que fosse a possibilidade, ao agir com negligência com relação à igreja. Entendeu? Eu falei esses dias ali atrás, ali fora, conversando com um casal, eu disse, cara, olha só, presta atenção. Do jeito que tá, não vai dar. Do jeito que tá, não vai dar. Ou vocês têm que se comprometer com a igreja, vir aos cultos, ir nos GCs, porque nós estamos criando cultura. Vocês estão assim agora, daqui 2 semanas vai ter outros dizendo, mas então não precisa ir no GC. Então é tranquilo. Nós estamos só... se der, né? A gente vai se der. Não. É por querer coisa opcional que tem gente que saiu daqui recentemente. Eu quero ir só se eu conseguir. Que igreja é essa que a pessoa tem em mente? Que igreja é essa? Se der eu vou. Não. É assim, é que eu não queria mudar a minha agenda. Se eu conseguir, eu vou. Mas onde é que tu tem a tua cabeça para pensar uma coisa dessa com relação à igreja de Jesus?
A santa igreja do Senhor. Jesus subiu ao céu, correto? Nós conseguimos ver Jesus? Sim ou não? Se alguém consegue, não vai na direção da luz. Tá mal. Volta. A gente não consegue ver. No entanto, Jesus é a cabeça. O corpo dele permanece na terra. Então nós vemos Jesus. Onde? Na igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja, então, é a parte visível de Jesus. Negligencia isso aí? É por negligenciar isso que Paulo fala em 1 Coríntios 11, que por não discernir o corpo entre que o Pai obedece à palavra de Deus. Olha aí, versículo 16. O que diz aí? Portanto, cara, eu amo os portantos de Paulo. Cara, os portantos de Paulo é a melhor coisa que tem. Portanto, o quê? Eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Paulo, cara, olha só. Paulo é um pai. É um paizão. E está dizendo, olha só, faz que nem eu. Me imita. Só me segue. Por quê? Porque ele está obedecendo, ele segue a palavra de Deus, ele imita Jesus, e ele diz assim, cara, então, me imita. Olha para mim e faz igual. Não é isso que tu faz quando tu está ensinando o filho? A minha filha, eu vou ter que cortar esse trecho, acho depois, senão o Detran vem atrás de mim, mas eu estou ensinando as minhas filhas a dirigir aos poucos. E a primeira coisa que quando eu comecei, eu falei para ela, eu disse, só observa, vê como é que é. As primeiras vezes eu só disse, vê como é que é. Só olha. Depois ela foi trocando marcha, ela daí começou, entende? Mas primeiro ela começou como? Observando, vendo como é que o pai dirige. Claro, ela aprendeu até o que é errado, porque hoje ela xinga as pessoas no trânsito também. Isso não precisava. Mas é exatamente isso. Ela imitou o pai. Hoje são os boca aberta, né, pai? Eu vivo falando que os caras são boca aberta. Eu vivo falando. Eu digo, mas eu não suporto boca aberta, cara. Por mim, os boca aberta não tinham que existir. Enfim, eu sou pecador, eu sou hipócrita. Preciso de perdão também. Mas o que é isso? A minha filha, ela me vê fazendo e ela está imitando. O que Paulo está dizendo aqui, ela está dizendo assim, filho, imita o pai. Só que só pode dizer isso quem está fazendo. Como é que tu quer ensinar o teu filho a andar de bicicleta, por exemplo, ou fazer trilha, fazer sei lá o quê, se tu fica sentado e diz, me imita? Como assim? Tu percebe que para ele te imitar, tu tem que estar fazendo? Por isso a Bíblia diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. O pai está junto, o pai está andando. Com a igreja é a mesma coisa, cara. E Paulo está falando aqui para uma igreja. Me imita. Para os filipenses, ele falou, vocês lembram disso? Tudo que vocês viram em mim, aprenderam de mim, ouviram de mim, isso fazei. Lembram? Tá, se eu não me engano, é no capítulo 4. Se eu não me engano, não lembro agora de cabeça. Paulo diz isso. Cara, olha só, vocês aprenderam de mim, ouviram de mim, vocês viram em mim, faz igual. Ele está dizendo aqui, me imita. Sejam meus imitadores. O pai, ele é um exemplo para os filhos. Assim, nós temos que ser um exemplo para a igreja. Tu percebe que a tua maturidade, a tua santificação, o teu crescimento, ele é um exemplo para os demais?
As outras famílias na igreja vão olhar para ti. As esposas vão olhar para os maridos. Cara, por que é essencial que a igreja tenha ministério de homens? Porque quando o homem é crente, santo, maduro, a mulher floresce, é natural. É natural. O problema é que muitas igrejas, elas feminilizaram as coisas. Daí tu vê uns marmanjos no ministério de dança com uns paninhos. Um voal ali, uns negócios loucos. E o Rafa tentando tirar uma foto minha agora. Só o Gabriel gravou aqui, depois pega com ele. O pessoal com um paninho, uns barbudo, barrigudo, dançando na frente. Inverteu, entendeu? Por quê? Porque quando tu investe muito nas mulheres, tu feminiliza a igreja toda. Se tu investe na masculinidade, tu não masculiniza a igreja toda. Porque a masculinidade depende de esforço, intencionalidade. Tu tem que fazer querendo buscar aquilo ali. A feminilidade não. Quer ver um exemplo? Cara, para de buscar o Senhor, para de tentar imitar Jesus. Da 2 semanas tu vai estar virado tu vai estar dançando também. Vai estar falando aleluias. Tu percebe que não tem como a gente não investir em nós primeiro, buscar a santidade, buscar o Senhor, porque daí, fazendo isso, tu pode dizer, cara, me imita, entendeu? Sim ou não? Nós estamos servindo de exemplo. A igreja precisa ver homens, de fato, corajosos, que sirvam de exemplo. A tua mulher precisa que tu seja um homem corajoso. Os teus filhos precisam que tu seja um homem corajoso. A igreja precisa que tu seja um homem corajoso. Senão a gente não avança, cara. Senão a gente não avança. Lembra? Eu falei sem ser semana passada, na outra. Precisa ter... não, no primeiro sermão, né? Em 1 Reis 2:2. Precisa ter coragem para ser homem. A cultura hoje está batendo tanto, o Estado, né? Cara, olha os projetos do Estado. É tudo para minimizar o homem. Tu tem que ter coragem, tu tem que ser corajoso para ser homem. Um homem que pastoreia a sua casa, que serve Jesus, que serve a igreja. E em último lugar, o pai cuida, só não caga. O que nós estamos querendo dizer com isso? Não quer dizer que qualquer cagada tua, nós vamos, paremos então, não vai dar certo. Não é isso. Aqui ninguém larga a mão de ninguém. Né? Já dizia os nossos queridos canhotinhos. Faz o L. Olha 1 Coríntios 5 aí. Então o que é isso? Não caga. Só não caga. 1 Coríntios, versos do 1 ao 5. 1 Coríntios 5, do 1 ao 5. Achou? Sim ou não? Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios, ou seja, os pagãos. Lembrando que os pagãos existiam um templo em que havia prostituição cultual. Imoralidade sexual, os caras eram perito, eles eram especializados nisso. Paulo está dizendo, cara, isso aqui que vocês estão fazendo não existe nem entre eles. Que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Verso 3. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente,
mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Pula lá para o verso 9 agora. Versículo 9. Na outra carta, ou seja, então Paulo escreveu uma carta antes de 1 Coríntios, não sabemos qual. Na outra carta já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam de sair do mundo. Então Paulo está dizendo assim, ó, cara, não é para vocês se associar com o imundo, desgraçado, pecador. Mas com isso eu não estou dizendo quem é desgraçado, pecador, imundo aí do mundo. Não é isso. Olha o versículo 11. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, ou seja, a pessoa se diz cristã, se diz crente, vem na igreja, vem com a Bíblia debaixo do braço, te dá a paz do Senhor, ele vem, ele ora, ele canta, ele ergue a mãozinha enquanto está cantando, ele fecha o olho, faz até beicinho cantando. Dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim, ou seja, não tenham comunhão com alguém assim. O que é isso aqui, cara? Tem momentos em que o pai precisa saber dizer basta, chegou, chega. Um pai, alguém que tem uma visão paternal, precisa saber em que momentos precisa dizer chega, porque haverá momentos em que a obstinação continua. A gente vê isso em Mateus 18. Tem algo contra o teu irmão? Vai ter com ele. Se ele concordar, se arrepender, tu ganhou teu irmão, cara. Beleza. Não adiantou? Vai com mais uma ou duas testemunhas. Não resolveu? Leva para a igreja. Não resolveu? Trata como gentil publicano. O que é isso aqui? Bota para fora. Tem momentos em que nós vamos dizer basta. Então o pai cuida, só não caga. O que é esse não caga? Não quer dizer que cada erro nosso deu. Não é isso, cara. Nós estamos juntos. Nós estamos juntos. Mas só não caga conta comigo, cara. Conta comigo. Mas joga limpo. Joga limpo. Conta com a gente aqui. Conta comigo. Mas abre o peito. Confessa. Fala da tua fraqueza. Tu não tem que ser o cara que está sempre o fortão, tá bem espiritualmente. Tu é o cara que é ok. Temos que amarrar os tijolos nos pés, senão tu sai voando já para o céu arrebatado. Joga limpo. Nós precisamos entender que nós estamos juntos, conta comigo enquanto houver arrependimento. Confrontou, se arrependeu, cara, é nós. Fiz cagada, mas me arrependi. Tamo junto. Conta comigo. Conta com a gente, com os homens. Conta com a gente aqui. Mas não segue na obstinação. Enquanto tiver um coração aberto à admoestação, nós estamos junto. Estamos junto. Entendeu? Só não caga? Não insiste na cagada. Fez merda, não fica rolando em cima dela. Fez cagada, te levanta, pede ajuda. Entendeu? Amém, caras? Vamos agir assim uns com os outros? Vamos, cara. Tu entende? O pai cuida, só não caga. É isso aqui, cara. Nós estamos juntos, meu. Nós estamos juntos. Ninguém larga a mão de ninguém. Mas, se tu continuar, se eu continuar no pecado, na obstinação, na dureza de coração, rejeitando o confronto, cara, vai ter um momento em que, chega, não tem como. Basta. Chegou.
Entendeu? Sim ou não? Então fica em pé, vamos orar? Cara, eu quero que a gente ore uns pelos outros. Eu quero que a gente ore uns pelos outros. Eu quero que a gente... Eu vou orar rapidinho. Depois eu... Não vamos lá para trás ainda. Eu quero pelo menos, assim, 10 minutinhos. Que vocês conversem um pouquinho. Tira 10 minutinhos para conversar, abrir o peito. Confessar algum pecado, pedir alguma ajuda. Lembra, quem confessa uma tentação, não confessa um pecado. Quem confessa uma tentação, não precisa confessar um pecado. Pede ajuda. Abre o peito. Ok? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós chegamos na Tua presença, Senhor. Eu e esses caras que estão aqui comigo. E eu te louvo pela vida deles, eu te louvo por cada um dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos aqui. Obrigado pela Tua palavra que nos encoraja, nos admoesta e nos confronta. Ajude-nos, Senhor, a vivermos de uma forma tal que o Senhor se agrade de nós. Ajude-nos, Senhor, a vivermos de forma tal em que nós possamos dizer: o Pai cuida, está comigo, conta comigo, meu irmão. Ajude-nos, Senhor, a vivermos de uma forma em que nós estamos juntos. Lealdade, fidelidade, seja a marca desses homens aqui. Em nome de Jesus eu te peço, torne-nos, Senhor, uma comunidade de homens que contam uns com os outros, e não importa a situação, nós sabemos que enquanto houver arrependimento, quebrantamento, coração flexível, moldado pelo Espírito, nós estamos juntos. Nós estamos juntos, porque o Teu Espírito nos faz um, o Teu Espírito nos coloca em comunidade, o Teu Espírito nos une. Não é por nós, não é na força do nosso braço, não é por causa daquilo que fazemos ou deixamos de fazer, não é pelo que falamos ou deixamos de falar, mas é por Ti, ó Deus, pelo que Tu faz, pelo que Tu realiza, por quem Tu é, pelo que Jesus fez. Em nome de Jesus eu peço, olha para nós, Senhor, e abençoe-nos aqui, abençoe-nos com homens corajosos, homens que têm peito para enfrentar a situação, enfrentar a cultura, enfrentar o que precisa para viver uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida que te agrada, para conduzir a sua família, para conduzir a igreja e poder dizer: me imita, que nós possamos ser imitadores uns dos outros aqui, que nós possamos ver Jesus uns dos outros aqui, em nome de Jesus. Enche-nos de poder do alto, enche-nos do poder do Espírito Santo, enche-nos de graça, enche-nos de unção, em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus. Abençoe agora, Senhor, esses minutos que os caras vão tirar para conversar. Abençoe, Senhor, para que haja quebrantamento, para que haja confissão, para que haja fortalecimento, para que haja encorajamento. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, nosso bendito Senhor. Amém.